produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Irmão, hoje é noite de renovo e restauração, mas hoje eu quero falar para vocês de transformação que começa de dentro para fora. Essa passagem que eu li para vocês é uma passagem muito conhecida, que ele está falando sobre o ministério de João Batista. E é interessante, irmão, que João Batista ele batizava no Jordão, e diversas pessoas vinham para receber o batismo do arrependimento da parte de João. Mas também vinham muitos fariseus, muitos religiosos daquele tempo, que vinham apenas para bisbilhotar ou até para criticar o que João estava fazendo. Tanto é que no contexto dessa passagem, irmão, João está fazendo uma crítica muito dura aos fariseus. E aí ele vai dizer que os fariseus eles precisam produzir fruto digno de arrependimento. Mas tem um ponto nessa passagem aqui que é muito interessante, que me chamou a atenção enquanto eu estava lendo. Porque quando João ele vai exortar aqueles fariseus, é tão severo que João fala, que chega ao ponto de deixar as pessoas que estavam lá preocupadas, as pessoas, os cobradores de impostos e os soldados, ao ponto deles perguntarem o que eles precisavam melhorar. Irmão, aqui a gente tem um ensinamento que ele é muito forte para a nossa vida, e que muitas vezes a gente deixa de pensar nisso. Porque muitas vezes, irmão, quando a gente se converte, quando a gente vem para Jesus, muitas vezes a gente pensa que nós devemos mudar tudo que envolve o nosso exterior. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que deixar certos ambientes, deixar certos lugares e certas situações na nossa vida. E de fato, irmão, tem situações que nós precisamos deixar. Há ambientes que nós precisamos deixar de ir. Há pessoas com que nós devemos deixar de estar. Mas também, irmão, há coisas na nossa vida que o Senhor não está interessado que a gente deixe. Há lugares que não é do interesse do Senhor que a gente saia. Porque é interessante que o que João respondeu para aqueles homens não era para, por exemplo, para o cobrador de impostos deixar a profissão dele. Não era para as pessoas saírem dos ambientes que eles estavam. Sabe por que João fala isso? Porque João sabia, irmão, que no fundo, se o cobrador de impostos deixasse de ser cobrador e o soldado deixasse de ser soldado, mas se o coração dele permanecesse o mesmo, não iria adiantar nada. Porque ele poderia estar no ambiente que ele estivesse, ele iria continuar fazendo as mesmas coisas. O que João fala para que eles têm que fazer aqui é uma mudança de postura, é uma mudança nas ações deles, é uma mudança no pensamento dele, porque a mudança, irmão, ela começa no nosso interior, para depois ela se manifestar no nosso exterior. Então, irmão, é tão interessante isso, porque se a gente parar para ver a história bíblica, a gente vê como o ambiente muitas vezes ele não interfere em nada. Porque Satanás foi infiel no céu, Jesus foi fiel no Calvário, Adão e Eva desobedeceram tendo em abundância no Éden, enquanto Jó obedeceu e foi paciente estando na prova e não tendo nada. Então, irmão, se você estiver firme em Cristo, se você estiver alicerçado na rocha, não importa o ambiente, não importa a situação que você esteja, você continuará sendo fiel a Deus, você estará continuando no caminho do Senhor. Mas para isso precisa acontecer um renovo no nosso interior, no nosso coração, e o renovo ele começa pelo arrependimento.
que ele vai falar do fruto de arrependimento. Irmão, eu tenho que falar que arrependimento, quando a gente fala na Bíblia, não é simplesmente pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus por pedir perdão não tem valor nenhum. O verdadeiro arrependimento envolve conversão, envolve mudança de vida. Sabe, irmão, é interessante porque eu estava estudando a história da igreja e o exemplo que eu vou dar agora não é um exemplo bíblico, é um exemplo extra-bíblico, mas ele não fere o evangelho. A gente tem o caso de Pedro, que foi registrado nos evangelhos como ele negou Jesus. E é interessante que Pedro ele vai sentir um arrependimento tão grande, ao ponto de Jesus ele restaurar depois Pedro. Mas a história da igreja nos conta que Pedro ele cometeu muitos pecados ao longo da vida dele. Mas o arrependimento significa que aquele pecado no qual você se arrependeu, você nunca mais comete ele. Porque quando Pedro foi colocado em frente ao imperador, e o imperador disse a Pedro assim: nega Jesus e você vai viver. A história nos conta que Pedro disse assim: pode me crucificar, eu não vou negar Jesus, mas eu não sou digno de morrer como meu Salvador morreu, então me crucifica de cabeça para baixo. Irmão, note que se nós de fato queremos ter um renovo, uma restauração, no nosso interior nós precisamos mudar aquilo que nós fazemos de errado, abandonar aquilo que nos afasta de Cristo. E aí nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele na nossa vida. Então, irmão, que hoje você possa se arrepender e abandonar aquilo que afasta você e que impede você de viver a vontade de Deus na sua vida. As palmas exaltam o nome do Senhor.